Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Amém? Está lendo? Diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Versículo 9. Pois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu vou falar sobre o chamado com propósito. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito peculiar. Falar do profeta Jeremias é um desafio muito grande, porque o profeta Jeremias, ele é um profeta diferenciado de todos os outros profetas. Ele é alguém que foi chamado e foi vocacionado para fazer uma obra de Deus de uma forma diferente dos demais. Jeremias, para quem não sabe, ele vai nascer no período mais ou menos ali de 647 a.C. Jeremias, ele é de uma família sacerdotal, uma família temente a Deus. Jeremias é criado dentro da igreja, dentro de costumes religiosos. Jeremias era alguém que era fiel a Deus. Jeremias era um pastor, ou pelo menos ele foi criado para ser um pastor. Ele é filho de sacerdote, como eu disse. Ele foi chamado para o ministério profético no decorrer da sua caminhada. E aí, Deus vai começar a direcionar Jeremias e vai começar a ministrar algumas coisas sobre o coração de Jeremias, que vai mudar o percurso da sua vida, que vai mudar a perspectiva, a visão do que realmente ele pensava que ele seria. Isso é muito importante a gente entender, porque Jeremias, como ele era filho de sacerdote, ele foi criado para ser um sacerdote. E o que faz um sacerdote? O sacerdote, pelo menos naquela época, ele era aquela pessoa que recebia do povo, olhava as necessidades do povo, o que o povo estava vivendo, o que o povo estava enfrentando, e ele entregava para Deus. O sacerdote é como se fosse o pastor, É aquele que está ali no meio das ovelhas, que está no meio do rebanho, que conhece a dor, a necessidade do povo, e aí ele vai e se direciona para Deus, e leva para Deus. O profeta é um pouco diferente. O profeta, ele é aquele que recebe de Deus e vai ministrar para o povo. O profeta é aquele que fala, doa a quem doer, e não está preocupado com a reação do povo, diferente dos sacerdotes. Mas Jeremias, ele recebe uma missão para ser profeta. Imagina a cabeça de Jeremias, alguém que foi criado para ser pastor.
É alguém que tinha a vocação pastoral. Era aquele homem que chorava, né? Para quem ler a Bíblia e conhece a história, vai entender que Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele pregava aquilo que Deus falava, e depois, como a pregação era tão dura, tão difícil muitas vezes, ele chegava no seu quarto e chorava. Ele parece muito com o pastor Anselmo. Durão, chega aqui, prega, bate, fala, porque recebeu de Deus. Mas quando ele vai para casa, quando ele vai orar, quando ele vai, né, ter o particular com Deus, é chorão, é molenga. Quem nunca percebeu o Anselmo orando aqui, né? Ele ora, daqui a pouco ele está chorando, está chorando, está chorando. Aí depois ele fica falando para Deus, por que o Senhor mandou falar isso? Era mais ou menos essa a situação de Jeremias. Era parecido com os pastores aqui da ERC, né? Tem hora que bate, mas chora. Tem hora que briga, mas lá no escondido está chorando. Jeremias tinha essa peculiaridade. Ele tinha esse entendimento. Mas mesmo assim, Deus resolveu mudar o projeto que ele tinha na vida de Jeremias. E muitas vezes é isso que acontece. Deus vai chegar um momento, vai virar para Jeremias e vai falar: Jeremias, eu te escolhi para ser profeta. Eu te escolhi para uma missão. Eu te escolhi, Jeremias, para você falar no meu nome, para você proclamar o meu nome. Aí Jeremias vai virar para Deus e vai falar: Senhor, eu sou uma criança, Senhor. Jeremias vai ter uma crise de identidade. Jeremias não era uma criança. Mas quando ele chega diante de Deus, ele vai entender a sua pequenez e vai dizer: Senhor, eu sou uma criança. E aí a gente vai no desenrolar dessa história, e aí esse aqui é um pequeno resumo do texto que eu fiz dentro do contexto que nós acabamos de ler, e tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que me chama a atenção, em Jeremias capítulo 1, versículo 4, é o versículo 4, já de cara. Ele vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim. Irmãos, quando eu estava lendo isso mexeu dentro do meu coração, de uma forma tão extraordinária. Por quê? Porque Jeremias ele vai ter uma experiência com a palavra de Deus. A experiência de Jeremias não é uma experiência extraordinária no âmbito externo, mas no âmbito interno. Ele vai ter uma experiência com Deus através da palavra, irmãos. E isso é muito lindo, porque eu falei: Deus, hoje nós precisamos de crente que vá para a igreja, que vá para o culto, não querendo ver milagres e maravilhas externas, mas que ele venha ter um encontro com a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor. Olha o que Jeremias vai destacar. Ele está dizendo: não foi uma visão, não foi algo extraordinário que aconteceu no mundo físico. Não precisou ninguém pular, ninguém rodar, ninguém falar no mistério. Não precisou de nada disso. O que precisou foi feito, que foi a palavra do Senhor. Isso é muito lindo, porque Jeremias vai ter uma experiência com a palavra. E o crente, ele tem que viver momentos de experiência com a palavra de Deus, irmãos. Jesus, quando vai ser batizado, a Bíblia diz que vai descer uma pomba e uma voz vai virar para, vai soar ali, vai dizer assim: esse é o meu filho amado. Olha a experiência com a palavra. Olha a experiência com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Esse é meu filho amado. Aí ele vai ir para onde? Para o deserto. Ele vai ser tentado. Ele vai ser tentado por Satanás ali. E o que não faz Jesus cair?
E o que não faz Jesus pecar? E o que não faz Jesus? É aquilo que ele tinha recebido lá atrás, a palavra. Ele ouviu de Deus, esse é meu filho amado. Ele teve experiência com a palavra de Deus. O que mantém o crente de pé não é o milagre que ele vai viver lá fora. Irmãos, viver milagres é muito bom, mas milagre não sustenta ninguém de pé no momento da dificuldade. Viver maravilhas é muito bom, mas o que mantém o crente de pé é a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu orando a Deus, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Deus, que seja momento da IERC viver uma experiência que não vai deixar a pessoa titubear, irmão, ficar em dois pensamentos, mas crentes firmes através da palavra de Deus. Hoje em dia tem crente frouxo, eu tenho que concordar com o pastor Anselmo. O cara não pode passar por nada. Ele não pode sentir nada. Ele não pode viver nada. Porque ele já quer sair da igreja. Ele quer largar Deus. Ele fica fazendo birra. Mas quando o crente é alicerçado na palavra de Deus, mas quando o crente tem uma experiência direta como Jeremias teve, e veio sobre mim a palavra de Deus. Irmãos, Jeremias foi um dos profetas que sofreram mais, um dos que mais sofreram. Ele foi preso. Vai chegar no momento, no capítulo de número 20, versículo 9, ele vai dizer assim, bem no finalzinho. No final ele vai dizer assim: eu estou cansado, Deus. Eu estou cansado de sofrer. Se Jeremias não tem uma experiência com Deus, no versículo de número 4, ele tinha desistido. Sabe por quê que muita gente que está aqui hoje, que viveu o que viveu, que sofreu o que sofreu, que passou o que passou, está aqui ainda, de pé, porque teve experiência com a palavra. Sabe por que tu não parou? Não é porque tu é melhor do que o outro. É porque você um dia teve um encontro com a palavra de Deus. E quem tem um encontro com a palavra de Deus não para por causa da situação, por causa das circunstâncias, por causa da dificuldade. Jeremias está sofrendo, mas está sofrendo com Deus. Ele está chorando, mas está chorando com Deus. Ele está passando por dificuldade, mas está passando com Deus. Por quê? Porque ele viveu uma experiência através da palavra. Jeremias só aguenta passar por tudo que ele passou por causa da palavra de Deus. Jeremias só aguenta viver o que viveu por causa da palavra de Deus. Talvez você está aqui dizendo: pastor, tu não sabe o que eu estou vivendo. Chega em casa, você lê Jeremias. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando na minha casa. Chegando em casa, você lê Jeremias. Pastor, está doendo, está difícil, mas você vai se manter de pé, porque hoje é noite de você viver uma experiência através dessa palavra de Deus. Você não vai sair daqui da mesma forma, irmãos. Você vai viver experiências a partir de hoje com essa palavra. E é essa palavra que vai te sustentar. Segunda coisa aqui. Deus vai virar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, eu te conheço. Ele vai dizer: olha, veio sobre mim a palavra do Senhor. Aí Deus vai dizer: antes de te formar no ventre materno da tua mãe,
eu te conhecia. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele vai dizer, Jeremias, eu te conheci, Jeremias, eu te conheço. Eu sei quem você é. Normalmente, as pessoas que mais nos admiram são as pessoas que menos nos conhecem, sabia? Porque quando a pessoa nos conhece muito, tem intimidade, aí conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, as pessoas vão deixando de nos admirar. Imagina Deus. Irmão, se tem alguém que te conhece, é Deus. Deus te conhece muito mais do que você mesmo. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 7, que portanto até os fios dos teus cabelos, da vossa cabeça, estão contados. Aí já que o pastor Alvim me zoou, eu vou descontar. Brincadeira, gente. O pastor Alvim todo mundo conhece, né? Não tem cabelo nenhum. É brincadeira. Então assim, Deus conhece. Deus, ele te conhece e ele vai te escolher mesmo te conhecendo. Se eu sou Deus, eu não me escolheria. Se eu sou Deus, eu não te escolheria. Mas é Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, eu te conheço, e esse conhecer aqui é um conhecimento de intimidade. Eu te conheço aonde ninguém te conhece. Eu te conheço aonde a tua esposa não te conhece, aonde o teu marido não te conhece, aonde o teu filho não te conhece, aonde o teu pai não te conhece. Eu te conheço aonde nem você se conhece. Eu te conheço no profundo. Eu te conheço antes da tua mãe te conceber na barriga. Deus estava falando para Jeremias, eu te conheço. Eu conheço as tuas falhas. Eu conheço a tua fraqueza. Eu conheço a tua necessidade. Mas mesmo assim, Jeremias, eu te escolhi. Mesmo assim, você que está sentado aqui, mesmo você assim, com essa carinha, com esse jeitinho, com essa forma, Deus está dizendo, eu te conheço. Deus te conhece. E mesmo te conhecendo, Ele te escolheu. Vai entender Deus, né? Deus, Ele... Só Deus para fazer isso. Deus, Ele vai virar para Jeremias e vai dizer, Jeremias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para você. Aí Jeremias vai dizer para ele, Senhor, eu sou uma criança, Senhor. E aí, Deus vai dizer, Jeremias, eu te conheço, eu sei da tua fraqueza, eu sei da tua debilidade, da tua pequenez, eu te conheço. Mas mesmo assim eu te escolho. Mesmo assim, eu coloco essa missão nas suas mãos. Mesmo assim eu te chamo para o ministério profético. Mesmo assim eu aposto em você. Mesmo assim eu acredito que você pode mudar. Mesmo assim eu vou te capacitar. Normalmente quando Deus chama alguém, Deus chama, capacita, credencia e envia. Normalmente sempre vai ser assim. Quando Deus vai chamar Moisés, quando Deus resolve chamar Moisés, Moisés vai virar para Deus e vai falar, Senhor, eu não sei nem falar direito. Mas tu acha que Deus não conhecia quem era Moisés? Você acha que Deus não conhecia? Deus conhecia. E Deus, por conhecer, Ele vai chamar Moisés, vai capacitar, vai credenciar e Deus vai enviar.
Deus está chamando você, Deus te conhece, Deus Ele vai te capacitar, meu irmão, Deus vai te credenciar e Deus vai te enviar para fazer a missão que Ele tem através da sua vida. Talvez você nem sabe como é que vai ser, talvez você não sabe como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer do jeito dEle, Ele vai fazer na hora dEle, Ele vai fazer no querer dEle. Mesmo Ele conhecendo a fraqueza, Ele vai escolher. Terceira coisa, irmãos. Deus vai virar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi e te constituí profeta das nações. Isso aqui é muito lindo, por quê? Porque Jeremias estava com uma crise de identidade, como eu disse. Jeremias, ele vai dizer: Senhor, eu sou uma criança. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Eu me preparei para ser um sacerdote. Eu me preparei para poder cuidar das pessoas. Para poder viver um ministério sacerdotal. Um ministério pastoral. E começa aquela crise. E começa aquela situação. E aí Deus vai dizer para ele: olha, antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha um projeto para a tua vida. Antes de você nascer, eu já tinha algo preparado para você. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma crise existencial. Para que Deus me chamou? Para que eu estou aqui nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu só vim para comer, para dormir e para fazer raiva? Eu quero te dizer que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus, do mesmo jeito que tinha um projeto para a vida de Jeremias, Deus tem um projeto para você. Você não é obra do acaso. Você não é fruto da relação sexual do teu pai com a tua mãe. Você é fruto de um projeto que Deus tem para a tua vida. Talvez você não saiba. Talvez você não tenha um conhecimento. Mas Deus tem um projeto para você. O projeto que Deus tem para a tua vida é muito maior do que a tua vida. O projeto que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. Talvez você entrou aqui cabisbaixo. Muitas vezes sem expectativa. Senhor, o que eu vou fazer para o teu reino? Qual é o meu projeto? O que eu tenho que fazer para ser bênção no teu reino? Qual é a minha missão? Deus tem um projeto para você. Talvez você não saiba, mas o maior projeto que um homem pode ter é nascer para conhecer a pessoa de Jesus. Talvez você está pensando, como Jeremias: Senhor, como é que vai ser? O Senhor já ministrou sobre a minha vida. O Senhor já falou que eu ia pregar, que eu ia falar, que eu ia viver um ministério e nada acontece. Jeremias passou por um processo chamado tempo. No tempo certo, o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. Às vezes nós pensamos que está demorando. E para muitos está sendo rápido demais. Mas o tempo quem determina não sou eu. O tempo quem determina não é você. O tempo quem determina é Deus. Se Ele disse que tem algo para você, vai acontecer. Você é um projeto de Deus. Às vezes as pessoas não acreditam em você. Quantas vezes eu falei, Deus me chamou para um ministério tal, e as pessoas que estavam no meu lado falavam assim: eu não acredito nisso. Muitas vezes Jeremias, no livro mesmo, vai relatar,
Jeremias chega no momento da sua vida que ele vai dizer para Deus: Deus, as pessoas fazem chacota da minha cara, não acreditam na minha palavra. Senhor, eu não tenho um momento de paz, de alegria. Eu não me assento com as pessoas para poder ter um momento de alegria. Mas havia um projeto de Deus sobre a vida de Jeremias. Talvez, eu não sei o que você ouviu. Eu já ouvi que eu seria um fracasso, que eu não ia conseguir. Eu não sei o que você ouviu. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não nasceu para ser mais um. Você está aqui nessa noite porque Deus tem um chamado e Deus tem um propósito para você. Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Meu tempo está terminando. Eu estou olhando para projetos de Deus aqui. Talvez você nem sabe, mas você é um projeto de Deus. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, não é nem crente. Eu quero te dizer que você, meu irmão, minha irmã, você é um projeto de Deus. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você vai viver experiências com a palavra de Deus. Deus vai te sustentar a partir de hoje, não pelo que você vê, mas pelo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, através das experiências com a palavra dEle. Você vai ser sustentado pela essa palavra. Eu não sei se você conseguiu entender. Por mais difícil que seja, um chamado, um propósito. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. É gratificante viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, e eu estou vivendo essa experiência aqui, a gente vê pastores com chamados aqui, chorando, por causa de você. Chorando, mas está aqui. Porque viver o chamado não é fácil. Muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas aflições. Mas aqui tem homens e mulheres de Deus que tiveram experiência com a palavra. E por causa disso, não para. Por amor a você que está aí sentado, você que está me vendo, me ouvindo. Tem pastores, tem líderes. Estão vivendo igual Jeremias, chorando, mas estão aqui cuidando de você. Sofrendo, mas está cuidando de você. Passando por lutas, por dificuldades, por aflições, mas está cuidando de você. Sabe por quê? Porque eles têm um chamado. Porque eles têm um propósito. E o que nos sustenta é a experiência que nós tivemos com o nosso Deus. O que nos faz estar aqui, irmãos, com essas portas abertas, é o amor por vocês. E eu olhando para esse texto, eu falei assim: Deus, eu quero ter o amor de Jeremias. Eu quero chorar por esse povo, Senhor. Eu quero viver o meu propósito, eu quero viver o meu chamado. Eu quero abençoar vidas, mesmo elas não acreditando que pode ser abençoadas. Eu quero ser ministro de Deus para você. Irmãos, eu quero liberar profecias para você. Eu quero te dizer que o tempo ainda não acabou. Deus tem um propósito para você, irmão. Deus te chamou. Eu quero te dizer que você vai viver experiências com Deus nesse lugar. Deus não vai deixar você parar.
Deus não vai fazer você desistir. Ei, meu irmão, essa causa não vai terminar desse jeito. Não é um ponto final na tua vida. Deus tem algo para fazer. Você tem um propósito.